E aí, pessoal, boa noite. Tudo bom com vocês? Como estamos? Tá? E aí tem a Kelly, Letícia, Leandro, a Carla. Boa noite para todo mundo. Nós estamos começando. Vou até também aproveitar, né, e já lembrar vocês que a gente vai falar hoje sobre esse tema, né, deixar já claro já de início, a gente vai falar sobre esse tema da questão dos remédios para emagrecer, mas deixando bem claro, tá, que a gente não vai fazer apologia ao uso indiscriminado, a gente não vai passar receita de nada, porque não é receita, a gente não é médico, não é isso, meninas? Né? Mas a gente está aqui para poder informar vocês em relação a isso da questão das medicações, para vocês entenderem, inclusive, a questão dos riscos relacionados a esses medicamentos. Porque quando a gente fala de medicamento para emagrecer, o pessoal fica no ânimo, né? Fica no desespero. O pessoal quer ficar lá, né? Como magérrimo, pensa já no verão, já como e fica naquele ânimo. Só que tem aqueles probleminhas relacionados, né? Ao uso desses remédios, né? Principalmente os riscos, efeitos colaterais e tudo mais. E falando dessa questão, a gente falando sobre esses problemas, sobre esses riscos, né, a gente começa, né, principalmente falando sobre a questão dos grupos, porque a gente tem três grupos grandes que a gente fala, que são grupos de efeito. A gente tem aqueles que a gente diz que são inibidores de apetite, né? A gente tem aqueles que são simuladores de saciedade, e a gente tem aqueles que são lipolíticos, vão quebrar gordura, não é isso? E aí a gente vai dar uma definiçãozinha rapidinha do que é cada um antes da gente entrar na medicação por si só. E aí na questão disso de inibidor de apetite, aí eu passo a bola da vez para Kathleen. Kathleen, você consegue dar para a gente uma ideiazinha do que seria, de maneira bem abrangente, bem aberta, do que seria um remédio que pode agir como um inibidor de apetite? O que seria um inibidor de apetite? Então, são medicamentos que eles têm uma base, né, de neurotransmissores que Uhum. agem no nosso sistema nervoso central e dão aquela sensação de que você não está com fome. Eles vão liberar neurotransmissores, eles agem no sistema nervoso central, liberando neurotransmissores como noradrenalina, dopamina, e deixando você com aquela sensação de que você não está com fome naquele momento. Ah, então, na verdade, o que vai acontecer é que ele vai mudar a sua percepção de fome, né? Ele te dá uma Exatamente. ideia enganosa. E daí a questão preocupante que você estava até colocando aí logo no início, que a Uhum. gente tem essa preocupação muito grande, e eu quero deixar bem claro que além do Juan, eu, a Laís, todos nós temos, porque são medicamentos que agem no sistema nervoso central. Então, eles agem no sistema nervoso central, e o sistema nervoso central, quem é? É o comandante do seu corpo. Então, ele pode modificar tudo no seu corpo, praticamente. Né? Então você imagina a confusão que não vai causar no organismo da pessoa, né? Se a gente falar justamente isso, né? Você literalmente mudou a maneira como o seu sistema nervoso central está trabalhando. Você mexeu com as informações que o seu sistema nervoso central está dando, e isso, claro, vai gerar, né, uma confusão e pode gerar riscos muito sérios aí no meio. Né? A Raíssa chegou aí também, a Lídia também está junto com a gente, né? Carla também, boa noite, Carla, né? E tem justamente essa questão, então a gente sabe agora por alto essa ideia, né, do que é um remédio que atua como um inibidor de apetite. Mas a gente também tem aqueles remédios que funcionam, né, quebrando gordura. Eles vão atuar particionando gordura, faz com que você não consiga absorver gordura direito. E aí, para dar uma ideiazinha de como isso funciona, vou passar a bola também para a Laís agora. Então, Laís, você consegue dar uma ideia para a gente sobre esses remédios que vão mexer com a questão de gordura? Porque tem uns até que a gente vai comentar mais para frente, uns remedinhos caseiros doidos aí, né? Que o pessoal fica no desespero, né? Mas dá para dar uma ideia para a gente o que é essa questão aí desses remédios que mexem com a questão da gordura? Então, gente, boa noite. Bom demais estar aqui falando com vocês sobre isso.
Vou repetir de novo que, olha, eu sou extremamente radical sobre esse assunto. Eu acho medicação uma coisa extremamente séria. E a gente, de novo, está falando sobre pegar atalhos, né? Então, em alguns casos, o uso desse tipo de medicação é pegar um atalho. Um atalho que muitas vezes não vai ser saudável, né? A expressão da Kathleen ficou, a gente vai usar ela em todas as lives que a gente precisar. Gente, esses medicamentos, eles vão atuar, muitas vezes, diminuindo, quebrando a gordura, né? Então, você vai ingerir alimentos, você vai acabar tendo, entre aspas, né? Você vai poder comer à vontade, né? Mas aí você vai Vou botar um entre aspas aí grande. Entre aspas, à vontade, né? E você vai ingerir esses medicamentos, ou chás, ou sucos, que vão fazer com que você elimine o que você comeu. Então, assim, de forma muito simples, é isso que acontece. Então, é um procedimento mais agressivo. Percebam que não necessariamente... Já é diferente do que a Kathleen falou da inibição do apetite. Já é um medicamento que vai impedir a absorção daquilo que você comeu. E se está impedindo a absorção daquilo dali, em algum momento isso vai ter que sair, né? E aí que entra o estrago da situação, porque se uma hora ele vai ter que sair, normalmente não vai sair bem, né? Tem esse probleminha aí no meio. Mas além dessa questão desses remedinhos aí, como a Kathleen falou muito bem, que é justamente esses remédios que vão atuar, né, principalmente na questão de inibir o apetite. A Laís falou desses remédios que atuam, né, quebrando a gordura. A gente tem esses que simulam a saciedade. Esses remédios que simulam a saciedade, para vocês terem uma ideia, eles podem funcionar em duas frentes, tá? Só para dar uma noção por alto. Você tem alguns deles que são riquíssimos em alguns tipos de fibra, vão criar volume no seu estômago, tá? E aí vão acabar te dando essa sensação de que você está com a barriga cheia sem estar. Mas você vai ter outros também que vão estar carregados de substâncias, que são aquelas que a Kathleen falou muito bem, são neurotransmissores, e que eles vão confundir mais ou menos os sinais que o seu estômago vai mandar e vai dar a sensação de que você acabou de comer. Ele vai simular a questão de que você está saciado. Tá? Por mais que você não tenha comido nada, não é que você não tenha mais a fome. Ele vai enganar o seu corpo, fazendo com que você tenha a sensação de que você já comeu, que você já está satisfeito. É um mecanismo diferente, né? Mas o resultado é bem parecido com essa questão dos remédios que a Kathleen falou. Tem mais gente chegando aí, a Marília, a Tamara, o Robert, a Marilene, a Roberta, a Kathleen, ó, uma xará sua, Kathleen. Tem a Kathleen também, a Adriele e a Carolina, todo mundo dando boa noite aí. Beijo! Uma boa noite, pessoal. Temos aí 10 charás aí aparecendo, né? Bom, o que acontece? A gente agora sabe que tem esses grandes grupos, né? A gente tem esses grandes grupos de remédios que vão atuar aí para emagrecer. Mas a gente também tem a noção da questão dos efeitos que eles causam no corpo, e principalmente quando a gente fala da recomendação médica. Porque vamos ser realistas aqui. Tem muita gente que vai correr atrás desses remédios e, na verdade, não tem recomendação médica. A pessoa está tomando porque ela quer, ela olhou lá aquela capa da revista que passou por uns 60 photoshops diferentes, apagaram até o umbigo da mulher, né, ali no meio, não é isso? E aí a pessoa quer ficar com aquele corpo lá pro verão, esquece que aquilo dali é fora da realidade, né? É completamente fora da realidade. Mas o que acontece? Quando a gente fala sobre isso, a gente fala principalmente sobre a maneira como eles impactam o corpo. E aí, eu queria jogar a bola de novo para Kathleen. E aí fala assim, Kathleen, desses remédios que a gente preparou para a gente poder comentar hoje, para poder falar hoje, como que você falaria, assim, de uma maneira geral, do impacto que eles podem causar no corpo, não em questão do efeito colateral, mas na maneira como eles vão impactar, a pancada que eles vão dar no corpo da gente? É algo que é leve? É algo que é muito pesado? O efeito é muito drástico? Ou não é uma coisa tão grande assim? Ou de repente não vale tanto a pena? O que você fala sobre esses remédios assim dessa maneira geral?
Então, o que acontece com esse tipo de medicamento? Vocês vão ver pessoas que falaram assim: eu fui ao médico, ou então eu não fui ao médico, minha vizinha me deu, eu tomei, emagreci e não aconteceu nada. E vocês vão ver pessoas que vão ter irritabilidade, que vão ter problemas cardíacos. Então, pode variar bastante esses problemas em relação ao organismo. Porque, como eu falei com vocês, a gente já falou aqui com vocês, está mexendo com o seu sistema nervoso central, mexendo com o controlador do seu corpo. Então, se está mexendo com o controlador do seu corpo, pode mexer com qualquer parte, com qualquer outra parte do seu sistema, com qualquer outra parte do seu organismo. Então, pode ter sintomas mais brandos? Pode, mas pode ter sintomas também mais graves. E aí, se vocês me permitem, deixa eu contar uma história que eu vivo de fatos. A gente tá aqui, esse momento, a gente aqui, vamos jogar as coisas aí, né, no ar, galera? Vamos lá. Certa vez, chegou uma pessoa até mim com um medicamento não, eu nem chamo aquilo de medicamento, com um frasco escrito assim, cirutina, e tinha uma tarja vermelha, estava digitado no computador e colado com durex. Aí eu olhei para a pessoa e perguntou assim: você acha que eu devo tomar? Aí eu falei, eu fiz essa ação no momento, mas olha, você tem duas chances. Você tem a chance da pessoa Eita, tá cortando um pouquinho. Muito forte, de causar algum problema, de causar irritabilidade, de causar vários efeitos colaterais. E o mercado negro, gente, é tenso em relação a isso. Então, Catherine, o seu travou um pouco, mas deu pra gente pegar aí por alto, que você falou a questão, ou vai dar um problema muito grave, né, de saúde, assim, um efeito colateral forte, ou então ele pode acabar fazendo um efeito muito violento e gerar uma situação fora do controle da pessoa, porque é justamente aquela questão aí desse mercado negro aí, né, no fundo aí, que movimenta esses remédios, porque a gente sabe que esses remédios são controlados, mas muita gente acaba comprando eles, né, mesmo sem receita, e a gente sabe que é errado. Deixa eu também dar uma boa noite pro pessoal que está chegando. Tem a Edilandra, a Caroline, a Rose, a Kelly, a Jane, o Léo, a Rosana. O Léo até mandou brincando que não estava entendendo nada porque estava agarrando um pouquinho o áudio da Kathleen, mas... Desculpa, Léo. Não, mas não tem problema, a gente vai trabalhando aqui. Mas aí uma coisa que é legal também da gente abordar, que é justamente essa ideia do pessoal de que pode pegar esses remédios e tomar sim, né? Você vê, a pessoa chegou para você com um frasco que de qualquer jeito, né? E simplesmente escrito assim, impresso no computador, sibutramina com a tarja preta e a tarja vermelha. Você vê que nem decidido ele estava se era tarja preta ou se era tarja vermelha. E não sabia nem qual era a tarja. Qualquer coisa é aquela coisa que a pessoa fica na dúvida de qual opção marca as duas, né? Então, botou a tarja vermelha e a tarja preta e acabou ficando. Também tem a Rosana, que acabou de chegar também, e a Francisca também está aí junto com a gente. Uma boa noite aí, pessoal que está chegando. Mas aí você vê, né, a pessoa é completamente fora da realidade. Porque se aceitar um frasco com remédio, vou botar entre aspas porque a gente não sabe o que tinha dentro. Remédio, escrito desse jeito. E ainda cogitar a questão do tomar, você vê que é doido, né? É uma doideira uma situação dessa. Mas, assim... lá quanto ela pagou também por isso, né? Não, ainda tem isso, né? Como que esse remédio... Nossa. Né? É forte a situação. Mas uma coisa que é legal também a gente entender, que quando a pessoa quer tomar o remédio, mas tomar o remédio direitinho, não é tomar o remédio que tá lá numa caixinha, escrito sibutramina, impresso no computador. Não é caso desse.
né? Existem recomendações, não é qualquer um que pode tomar, não é isso? Mas, e aí eu pergunto aí, jogo a bola para a Laís agora. Laís, nessa questão, né, de recomendações para as pessoas tomarem, é qualquer um que pode tomar esse tipo de remédio? Ou existe um grupo que esse remédio é mais indicado? Como que funciona? Você pode dar uma palhinha para a gente disso? Exatamente isso, Juan. O uso desses medicamentos, ele é normalmente indicado em situações em que a pessoa ela não consegue perder peso apenas realizando atividade física ou tendo uma alimentação saudável. Então, geralmente, pessoas com um IMC, né, um índice de massa corporal, superior a 30. Então, são casos específicos. Não é uma pessoa que quer perder 10 quilos para pegar uma praia no verão. Não. São pessoas em que tem uma situação de saúde, né? O organismo dela está extremamente prejudicado por conta do peso acima de um peso saudável. Então, são pessoas que têm problemas de saúde relacionados com a obesidade. Então, são casos extremos, não são casos de capricho. Não é visão de estética, é visão da saúde. Não todo mundo tem o direito de emagrecer e de chegar ao peso que se entende, que se olha no espelho e se sente feliz com isso. Mas a gente tem que pensar também a que custo esse prazer, né? A que custo você vai buscar ter essa ambição em ser, às vezes, chegar a um corpo que vai custar a sua vida, né? Então... Uma coisa legal e interessante aí para poder falar com o pessoal é que você citou essa questão do IMC 30, superior ao IMC 30. O IMC, pessoal, é o índice de massa corporal ou índice de massa corpórea, o que você preferir chamar. As duas nomenclaturas estão corretas. E ele cria uma espécie de tabelinha onde a gente mede mais ou menos a concentração de massa, de peso do seu corpo, vamos botar desse jeito, para uma determinada parte. A gente separa o corpo em parte e a gente meio que diz, olha, você vai entrar na faixa de sobrepeso quando você tem tantos quilos para uma certa parte do seu corpo. Você entra na obesidade 1 quando você tem tantos quilos para uma parte do seu corpo. É como se a gente dividisse o corpo em quadradinhos e quanto mais pesado for esse quadradinho, né, mais você vai subindo na escala de obesidade. E quando a pessoa está superior a 30, porque a pessoa já entrou na faixa de obesidade 1, né? Porque vamos lembrar que você tem o seu peso normal, você tem o sobrepeso, tem muita gente que está na faixa de sobrepeso e acha que já está obeso, né? E aí a gente depois entra obesidade 1, 2, 3 até a obesidade 4, que é a obesidade mórbida mesmo, né? Mas vamos lá, tem uma pergunta que já surgiu, uma pergunta bem legal. Olha só, a Kelly botou assim, boa noite. No caso de quem tem problema de tireoide, entra nessas causas, na questão, né, para a pessoa ter dificuldade para poder perder peso? Porque quem tem hipotireoidismo não consegue emagrecer sozinho. E aí vem uma coisinha, só para poder dar um alô pro pessoal antes. Hipotireoidismo é um probleminha que acontece numa glândula chamada tireoide, que a gente tem aqui no pescoço da gente. A glândulazinha que você vai ver nos livros que fala assim, que ela tem formato de borboleta. Eu nunca vi uma borboleta no formato parecido, tá, gente? Tô só deixando claro. O que acontece? Até gravatinha fica melhor, né? Porque ela já tá aqui no pescoço, até gravatinha fica melhor. Mas o que acontece? Né? Mas... O que rola? Quando a pessoa tem um problema na tireoide, a tireoide controla o metabolismo da gente. Se ela trabalha demais, a pessoa tem hipertireoidismo. Ela está acelerando o metabolismo da pessoa. Inclusive, a pessoa que tem hipertireoidismo, às vezes, perde peso numa velocidade tão grande que faz mal a ela. Não é uma perda de peso saudável, tá? Não é uma coisa que a pessoa emagreceu de maneira saudável. Mas quando tem hipotireoidismo, o metabolismo fica lento, então a pessoa ganha peso e tem muita dificuldade para emagrecer. E aí eu vou passar a bola para a Kathleen nessa. Kathleen, nessa questão do hipotireoidismo, a gente sabe que a pessoa com hipotireoidismo tem dificuldade para emagrecer. É uma das situações que leva a essa questão de dificuldade para emagrecer. É qualquer remédio para emagrecer que a pessoa que tem hipotireoidismo vai poder tomar ou ela tem que ter um acompanhamento mais especial por ela ter hipotireoidismo? Ela tem que ter o acompanhamento do endocrinologista, porque
o hipotireoidismo é uma doença que está afetando a tireoide. A tireoide é uma glândula, e é uma glândula que vai secretar 2 hormônios, né? Vai secretar os hormônios, T3 e T4, e aí esses hormônios, eles têm que estar em equilíbrio, porque se eles estiver em pouca quantidade, você tem pouco combustível, aí seu corpo não vai funcionar muito bem. Se está em muita quantidade, você tem muito combustível, aí seu corpo acelera, e aí acontece o que o Luan falou. Você perde peso você perde peso com muita facilidade. Então, nesse caso, a pessoa que está ganhando peso por causa do hipotireoidismo, ela tem que ir ao endocrinologista, porque ele vai fazer a reposição hormonal nessa pessoa, a reposição dos hormônios secretados pela tireoide, e aí ela vai voltar ao normal, fazendo aquele tratamento. Se não voltar ao normal, ele tenta um outro. Mas a primeira opção é essa: vai ao endócrino, o endócrino vai verificar a reposição do hormônio que a tireoide secreta, que nesse caso do hipotireoidismo não está secretando. Então, é como se fosse, na verdade, a pessoa que tem hipotireoidismo, hoje quase que não sai, ela, na verdade, é um processo de etapa. Ela tem que primeiro regular a tireoide dela, para depois ela pensar no controle do peso dela. Não é uma situação, né, igual a gente está falando direto nas últimas lives, né, que dá para você pegar um atalho e tentar tratar os dois juntos, né? Você tem que fazer um acompanhamento em conjunto. E também tem uma outra pergunta bem legal que apareceu aqui, e aí eu vou passar essa bola para a Laís também poder comentar, porque está surgindo umas perguntas assim, bem maneiras em relação a isso, da questão de problemas que levam a pessoa a ter dificuldade para emagrecer. Então, a Patrícia colocou uma pergunta assim, eu tomo remédio manipulado para perder peso devido a uma menopausa precoce que me acometeu. Nesse caso, o endocrinologista disse que eu estava acima do meu peso de acordo com a minha estatura. Isso está acontecendo por causa dessa menopausa precoce? E aí, vamos só dar aquele alô pro pessoal. Quando a gente está falando de menopausa, tá, gente? A gente está falando justamente daquele período onde a mulher ela não está liberando. Na verdade, a gente tem pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa. A gente tem a mania de chamar tudo de menopausa, só que na verdade são 3 pedacinhos. Quando vai acabando os óvulos da mulher, né, que a mulher tem uma quantidade limitada de óvulos no corpo dela, que eu até brinco muito quando eu estou dando aula sobre sistema reprodutor, eu brinco muito que assim, o homem é exagerado, ele está sempre produzindo espermatozoide. A mulher, não, ela sabe o quanto ela precisa, ela tem os óvulos dela contados, ela não vai querer gastar tempo, energia e ter trabalho de ficar produzindo um monte de célula. A mulher é mais centrada e muito mais, né, não comedida, eu digo muito mais eficiente. Essa é a verdade, essa é a verdade. E aí o que rola? Quando vai acabando os óvulos da mulher, também vai desregulando um pouquinho aqueles hormônios, estrogênio, progesterona dela, e isso pode gerar um monte de efeito no corpo dela durante esse período. Não é isso, Laís? Verdade. A própria menopausa por si, na verdade, vamos pensar antes, né? Em todo o decorrer da vida da mulher passa por uma oscilação de peso por conta dessa oscilação hormonal. Então, no próprio ciclo menstrual, durante o mês, já tem uma oscilação de peso. Então, próximo ao período da menstruação, né, o período do sangramento, já é comum a sensação de inchaço. Então, não é legal se pesar nesse momento, senão você vai se sentir mal. Não faça isso. Essa não é você de verdade. Tá? Por favor. E aí, no período próximo, né, que a gente entra nesse bloco da menopausa que o Juan muito bem explicou pra gente, é comum, sim, um aumento de peso por conta desse decréscimo dos hormônios, por conta dessa adaptação do organismo a essa nova fase. É importante aumentar, né, se você não faz, começar a fazer atividades físicas de uma forma bem leve, de uma forma tranquila. Uma outra coisa muito importante é mudar, né, passar por um acompanhamento para ver como é que está a sua alimentação, o que você precisa tirar, o que você precisa alterar. Então, cada fase da vida, ela pede um equilíbrio de uma certa forma. Então, por exemplo, você administra muito leite, muitos alimentos com fibra na fase da infância,
que muitas vezes em outros momentos da vida não vão ser tão necessários. Uhum. Então, nesse momento de menopausa, também é importante pensar nisso. Então, várias coisas vão passar por alteração e é como se fosse uma segunda puberdade, vamos dizer assim, né? Porque é um outro momento de alteração do corpo, de alteração das taxas hormonais, de alteração do estilo de vida, da velocidade, e é importante, sim, ficar atento a isso. E aproveitar, né? Revitalizar tudo, se cuidar, porque não é um momento triste, não, é um momento de renovação. Bom, tenho dar boa noite pro pessoal que tá chegando, né? O Robert, a Viviane, a Tatiane. A Patrícia acabou até colocando um outro comentário que ela acabou entrando na menopausa aos 39 anos e ela nunca chegou a tomar anticoncepcional. Foi precoce mesmo, né? O Leonardo também tá dando boa noite aí pra gente. O Léo mandou uma pergunta bem legal, que foi o seguinte: o Luiz Paulo também tá aí junto com a gente. O Léo também mandou uma mensagem meio. Que tinha até comentado antes da questão, né? Quando deu uma travadinha aí no vídeo da Kathleen. Ele colocou assim: professora, as pessoas que são obesas, elas produzem muito ou pouca insulina no corpo? Porque a obesidade é uma doença também, não é? E aí, só para dar, antes de jogar a bola, porque eu vou passar essa bola aí para Kathleen também, só para dar uma explicada, a questão da obesidade e a questão da insulina não necessariamente vão estar ligadas, tá bom, Leonardo? Mas você vai ter casos, sim, que a gente vai falar que a obesidade, a situação da obesidade, vai acabar agravando uma situação e levar a um quadro de diabetes. Mas a gente não vai falar que é por causa da insulina ter muito ou ter pouco que a pessoa vai ficar obesa. A insulina tem a ver com o controle de açúcar do seu sangue, da sua glicemia. Mas aí a bola que eu vou passar para a Kathleen é o seguinte: Kathleen, obesidade, a gente considera a obesidade como doença ou não? Na verdade, a gente, pelo que a gente enxerga como um todo, a gente pode considerar uma obesidade como uma doença, mas que causa outras doenças, vamos dizer assim. Ela pode causar, por exemplo, um acúmulo, a obesidade nada mais é do que o acúmulo de gordura no tecido adiposo, e o que vai acontecer? Ela pode gerar problemas inflamatórios, o problema de diabetes, que o Juan estava falando, que pode gerar também, hipertensão, problemas cardiovasculares, mas a diabetes a obesidade, ela não é considerada como doença por todos, mas em alguns momentos ela é considerada como doença, sim, por ela causar outras doenças, por ela poder causar outras doenças. Então, é mais como se ela age como. A gente considera como doença para a gente ter a noção de um estudo sobre ela. Né? Mas, na verdade, ela está muito mais ligada com a questão de como ela vai acabar gerando outras doenças aí, que a gente até tem um termo que tá ficando muito na moda agora por causa do coronavírus, é o pessoal falar da questão das comorbidades, né? Que é quando entra aquela questão de outras doenças que acabam aparecendo juntas com um determinado problema e pode agravar a situação. Bom, pessoal, com certeza já até apareceu aí para vocês aí na tela, porque também aparece aí para mim e deve transmitir também. Tem aquele avisozinho do tempo da chamada da gente quando está acabando. E aí, como que vai funcionar? Porque tem bastante gente nova aí no chat que eu tô vendo. Como que vai funcionar? É um intervalo de 10 segundos. É coisa só da gente trocar a chamada e a gente já retorna e continua para poder continuar respondendo as dúvidas de vocês e continuar entrando nesse assunto que a gente já percebeu, né? Tem bastante pano para manga aí. Então, é rapidinho, coisa de 10 segundos, não precisa nem fechar a aba do navegador. A gente já volta.
Viu? Eu falei pra vocês que era coisa rápida, que a gente já estaria de volta. Foi só ao mesmo tempo da gente trocar aqui na chamada e a gente já voltou. E nesse intervalinho, gente, pra vocês terem uma noção, no intervalo aqui da chamada da gente, meninas, acredita, já pipocou bastante conversa e bastante pergunta legal aqui no chat. Vamos lá. Primeiro também dá uma boa noite aí pro Luiz Paulo, que chegou, tá? Pro Adriano também, que apareceu aí na chamada. A Neuzeni, tem a Roberta Batista também, que tá mandando perguntas pra gente. Mas vamos ver primeiro a pergunta do Robert e depois a gente vê a pergunta da Roberta. Vamos lá. No caso do Robert, a questão de ter muitos cravos e ter muitas espinhas pode estar ligado com questão de obesidade? E aí entra essa questão, porque o que a gente já viu? Que a obesidade também pode estar ligada à questão de problema hormonal. A gente tem essa ideia, a gente sabe que pode estar ligada a problema hormonal. Então, eu posso afirmar para você, tá, Robert, que sim, dependendo do que é a causa do seu problema de acne, tá, pode ser também a questão de um problema hormonal que está levando a essa questão da obesidade. Mas eu também não posso excluir o fato de que a obesidade em si também pode mexer com os hormônios do seu corpo e acabar deflagrando algum problema que está demonstrando como acne, tá? Como cravo e etc. no seu corpo. Tá legal? No caso das mulheres, o aumento, né, de cravos, de espinhas, né, de acne, associado à dificuldade de perder peso, pode indicar a síndrome do ovário policístico. Não é usado como diagnóstico. Por quê? Porque em alguns casos de meninas muito novas não é possível fazer exames invasivos, né? Então esses sintomas eles vão ser usados para fazer o diagnóstico de uma maneira eficiente. E aí vem associado o descontrole da menstruação, a dificuldade de perder peso e a pele oleosa com muitas acnes e espinhas. Então, você vê que, às vezes, até mesmo a obesidade ela pode acabar aparecendo como uma espécie de sintoma, na verdade, né, de uma outra situação, de uma outra doença, e até mesmo servir como questão de um diagnóstico clínico, para você ter uma ideia. Né? Você vê que afeta bastante essa situação. Né? Então, vem também uma pergunta agora da Roberta, que a pergunta foi bem legal, porque está falando de doença autoimune. Você vê que o pessoal está disparando umas perguntas que são bem maneiras da gente falar. O povo tá afiado, né? Gente, tá vendo? O pessoal veio preparado. Não, sabe o que é isso? O pessoal já tá pensando já no verão. A gente já tá praticamente julho. O pessoal já tá querendo tirar todas as dúvidas. É isso que acontece. Aquele efeito fitness do verão. Né? Vamos lá. Roupa, casaco. É verdade. A Roberta pergunta assim: boa noite, pessoal. Pessoas com doença autoimune tendem a engordar muito. Acredito até que por uso dos medicamentos que essas pessoas têm que usar. Né? Elas podem acabar usando medicamentos para emagrecer? Roberta, eu vou te falar a mesma coisa e que foi que a Kathleen falou e que a Laís também já falou, de uma pergunta parecida que a gente já teve um pouquinho mais acima, que é a questão do seguinte: quando a gente tem doenças, como no caso de doenças autoimunes, tá? Ou a questão de doenças como até mesmo relacionadas a diabetes ou algo assim do tipo, tem que passar primeiro por um médico chamado endocrinologista. O endocrinologista ele tem que primeiro ver com você, tá? Porque geralmente esses tipos de medicação para emagrecer, eles têm muita interação medicamentosa. Às vezes você pega a bula deles, tem mais interação medicamentosa escrita do que efeito do remédio em si. Tá? Você tem que comprar duas caixas, uma para vir um remédio e outra para vir a bula. Né? E aí, só tô falando da realidade. É tipo assim, aquela questão do efeito adverso. Eu tomo esse medicamento para emagrecer, que vai me gerar taquicardia, que vai me gerar dor no estômago, que vai me gerar, e eu tomo outro, e no final você tá com uma caixa de remédio tomando em casa. No final você tá abrindo uma farmácia. É quase isso. Mas então, quando a gente está falando desses remédios, não é que você não possa, mas antes é legal você falar com o endócrino, porque ele vai ter uma noção muito boa do que ele vai poder indicar para você na sua situação.
que vamos lembrar que doença autoimune existe um monte. E dependendo da doença autoimune, a gente vai ter remédios diferentes, efeitos colaterais diferentes, situações diferentes, interações diferentes. Então vale muito a pena você dar uma passadinha antes no endócrino para você ter certeza. Tudo bem? Vamos lá. Então tem uma outra pergunta aqui, né? Cadê? Que está falando sobre a questão da fluoxetina. Eu vou deixar essa perguntinha da Kelly, da fluoxetina, um pouquinho mais para frente, porque a gente vai falar sobre a fluoxetina. Tá legal? Então vamos só segurar a sua pergunta, Kelly. A gente não vai esquecer, não vai deixar a sua pergunta para lá, tá? Vai ficar aqui guardadinha, justamente para a gente poder comentar depois. A Patrícia também comentou aí embaixo sobre um primo dela que tinha obesidade, mas ele não tinha nenhum problema de doença ocasionada por obesidade, mas acabou por questão de estética e praticidade fazendo bariátrica, mas acabou falecendo por causa da bariátrica. Né? Essa questão da bariátrica até pode ser papo até para a gente fazer uma outra live mais à frente. Porque quando a gente fala de bariátrica, na verdade, tá, a gente está falando de uma cirurgia bem invasiva. E tem bastante risco envolvendo daí o assunto. Então, essa questão de bariátrica a gente deixa para uma live mais à frente. A gente vai focar hoje nos remedinhos. Tudo bem? A Kelly botou assim, muitas pessoas acham que ficar sem comer emagrece. O próprio corpo reproduz um tipo de gordura por falta de alimentação correta. Os remédios também vão gerar esse tipo de efeito, vão gerar esse tipo de situação. Na verdade, Kelly, a questão do jejum é um pouquinho complicado. O pessoal teve aquela mania do jejum intermitente há um tempo atrás. Fala isso não. Oi? Não fale isso não. Falar de jejum intermitente a gente vai convocar vai um monte de gente, ativar uma né? parte do meu... Eu vou te começar a falar, porque, gente, é muito complicado, assim. É porque você vê um monte de gente falando de dieta, gente que não é profissional, que não estudou sobre, e às vezes são pessoas que nem passaram por um processo de emagrecimento, já começa por aí, a pessoa sempre foi magra e quer lançar uma dieta. Como assim, né? E aí, é muito sério, porque quando a gente estava preparando o material, né, a gente viu alguns vídeos no YouTube, né, gente? Que, assim, por motivos de proteção a vocês, a gente não vai compartilhar. Mas, assim, você posta uma receita lá e as pessoas, elas começam a seguir. Isso gera problemas extremos de saúde. Olha. Então, tem um motivo para que a gente precise comer. A gente precisa comer. A gente não pode tratar a alimentação como uma coisa que vai fazer a gente engordar. A alimentação não é para engordar, é para nos nutrir. Olha só que processo lindo, gente. É um processo saudável, o nosso corpo, a nossa saúde. Só de você pensar que quando você bebe água, quando você se alimenta, todos esses nutrientes estão indo para a sua unha, estão indo para o seu cabelo, para a sua pele, te mantendo saudável, te mantendo bonito. Então, eu acho que só de você olhar para a alimentação de uma forma mais prazerosa, você vai desistir desse jejum intermitente. Jejum intermitente também vamos considerar uma coisa, né? Quando a gente fala de jejum intermitente, leva a uma situação que o pessoal fala bastante de que acaba engordando durante o jejum intermitente, porque o corpo da gente entra num estado de desespero. Eu brinco muito, gente, nas minhas aulas, eu falo bastante que o corpo da gente pensa como se a gente estivesse na época das cavernas. Eu sempre falo isso e eu vou morrer falando. Eu vou estar com 90 anos dando aula e falando que o corpo da gente pensa em época das cavernas. Vocês não estão entendendo. Porque a gente não foi... O nosso processo evolutivo que gerou o nosso corpo não foi pensando que você vai poder levantar, tá, daí da sua sala, do seu quarto, ir na geladeira, atacar a geladeira, que você vai igual um tiranossauro Rex em direção à geladeira, que a geladeira chega a se tremer com você chegando perto. A natureza pensou que você fosse se levantar de manhã para sair para caçar. Então, quando falta alimento, seu corpo entra numa situação que, quando você se alimenta, ele vai tentar absorver o máximo de nutrientes possível e gerar estoque de energia. E, gente, sabe qual é o estoque de energia do nosso corpo? Gordura. E detalhe, quando você está fazendo jejum intermitente, a tua ideia é se livrar do quê? Gordura. Olha só. Né? Eu adorei a fala da Laís, que assim, a alimentação é uma coisa bonita, mas posso fazer um adendo aí, um extra aí? Gente, a alimentação é bonito quando a gente está comendo coisas, né, saudáveis. Não adianta você querer mastigar um boi inteiro e achar que você vai ficar, né, lindo e esbelto aí pro verão. Também não dá para forçar, né? Tem bastante coisa aí no meio.
Tudo bem? Vamos para o nosso próximo tópico, então, porque até já começou a aparecer perguntas sobre essa questão de medicação. E aí a gente vai avançar nesse assunto agora, porque a gente comentou sobre os efeitos dos remédios de maneira geral, e a gente falou sobre a questão da recomendação médica, que a Laís disse muito bem, são pessoas que têm determinado IMC, pessoas acima de uma faixa de obesidade, né, que fazem uso desse remédio. Só que a gente também tem a questão dos efeitos adversos e os riscos da automedicação. Por que eu estou querendo falar disso agora? Que é nesse momento que a gente vai começar a falar dos remédios, porque o pessoal tem aqueles remédios queridinhos do coração, né? A sibutramina, orlistat e vários outros aí do meio, e que tem bastante efeito colateral. Porque eles ouvem, né, que o primo do vizinho, do colega da tia, do irmão do trabalho dele, o colega do trabalho dele, tomou o remédio e perdeu 60 quilos em 2 horas. E aí ele acha que ele pode tomar aquele remédio daquele jeito e vai, nossa, eu vou ficar, né? Porque o pessoal não para pra pensar que pode simplesmente se alimentar melhor e entrar numa academia, né? Que é o atalho. E acontece bastante disso. Pô, então, um remédio que vira e mexe, o pessoal pipoca e fala pra caramba, é a sibutramina. E aí eu vou pedir para Catherine. Catherine, o que você pode comentar para a gente sobre a sibutramina de maneira geral? Uma ideia da sibutramina, sobre o que ela é, como que tem a questão de efeito colateral, porque a gente está falando de efeito adverso. Me fala assim, de maneira geral. Gente, a sibutramina, na verdade, era um medicamento que era para tratar o nosso sistema nervoso central. Começou a ser utilizada por psiquiatras e tudo mais. Aí depois descobriram que ela tinha esse efeito de inibir o apetite. E as pessoas começaram a utilizar de maneira sem noção. Doida, louca. E aí, o que acontece? Além do medicamento, é claro que é um medicamento que pode ser prescrito para pessoas que realmente precisam, mas tem que ter muito cuidado, porque a gente já... acho que eu mesma já falei isso falei sobre os efeitos colaterais do medicamento. É um medicamento que vai causar pode causar danos à sua saúde. E outra coisa, pode causar também um efeito sanfona, tá? Você toma o medicamento, aí você emagrece demais, fica magrinho, aí depois você pode tomar o medicamento, aí engorda. Olha emagrece, ou seja, efeito sanfona. O efeito sanfona. Então, além de todos aqueles problemas relacionados ao sistêmico, ao nosso corpo de maneira sistêmica, que é a questão da arritmia cardíaca, boca seca, constipação intestinal, dependendo da pessoa, esse medicamento também é um medicamento que pode causar esse efeito sanfona na pessoa. E, por incrível que pareça, é o mais utilizado. Sinceramente, eu não sei... Na verdade, eu vou ser bem sincera, eu não sei o porquê. Porque hoje a gente tem acesso à informação. Então, a gente pesquisando um pouquinho, coloca só lá na internet, sibutramina, você vai ver para que serve o medicamento e todos os efeitos colaterais que esse medicamento causa. Gente, eu fiquei impressionado com a questão da sibutramina, porque assim, eu conheço bastante sobre a questão de sibutramina, mas eu não tinha parado para olhar a bula da sibutramina. E aí, quando eu peguei a bula da sibutramina para poder olhar, eu conhecia, assim, para que ela serve, a questão de dosagem, contraindicação e tudo mais. Isso eu conhecia. Só que eu nunca tinha parado para olhar a questão da organização da bula. E aí, quando eu fui olhar a organização da bula, eu fui ver a questão dos efeitos adversos. O problema que dá, que a gente chama de efeito colateral. E aí, os primeiros dois que eu falo assim, o cara colocou isso aqui no intuito de traumatizar a pessoa. Ele começa a bula falando assim, este remédio aumenta as chances de AVC
infarto do miocárdio. Ele já começa assim. Então, você está Alergia, falando de um insônia. remédio que o pessoal Gente, está preocupado em emagrecer, mas, assim, não tem problema. Se infartar ou ter um AVC, o importante é que tá magro, o importante é que tá magérrimo, né? Eu É não fácil de levar consigo. na Aqui a gente ambulância. vai colocar na balança. É claro que a gente não está falando assim, não é para tomar. Não, se o seu médico foi com orientação médica, ok. Mas se você colocar na balança por conta própria, viu lá na internet, vou comprar no mercado negro, colocar na balança, os efeitos colaterais, eles são muito maiores e muito mais perigosos do que o efeito benéfico do medicamento. Automedicação é Então, algo a que a pessoa gente que está já tomando teve. corre. A gente já teve até live falando sobre a questão, né? A gente fez lives, tanto eu quanto vocês, meninas, a gente já comentou sobre isso de automedicação. A gente sabe que é algo que é problemático pra caramba de se fazer, né? A automedicação oferece um risco, assim, gigante, enorme, quando a gente fala dessa situação, né? Mas eu fico impressionado que as pessoas se preocupam com isso do emagrecer e não faz igual o que você falou de botar, sem querer fazer a piadinha não intencional pelo assunto, né? Piadinha sem querer botar na balança, né? Sobre essa situação. E Eu porque não o pessoal. pensei nisso. Porque o pessoal tá tão preocupado com a questão de emagrecer que não pensa sobre os riscos, porque assim, foi exatamente o que você falou, quando o médico te indica um remédio, quando ele te comenta sobre aquele remédio, ele pesou sobre os prós e contras da sua situação, porque ele teve treinamento, ele teve conhecimento para aquilo dali, e ele chegou naquela ideia, né, de que, poxa, olha, se eu usar uma determinada dosagem aqui para essa pessoa, né, então eu tenho já um efeito que vai ser benéfico, mas mesmo assim eu vou ter que ficar pedindo um exame de sangue para ela, eu vou pedir exame de rotina, vamos fazer verificação para poder saber porque oferece risco, né, gente? Tem o Léo, o Leandro, perdão, perguntou sobre um outro remédio que é a anfepramona. Eu não sei se vocês conhecem, meninas. Vocês conhecem a anfepramona? Chegaram a conhecem sobre ele? A anfepramona, então, eu vou explicar para você. A anfepramona, o que acontece? Você vai ver muito ela sendo utilizada, às vezes, como substituição da cibutramina. Legal? Só que ela é um remédio que, assim como a Irmã da sibutramina, anfetamina tem ela o é de mesmo mesmo. grupo. Ela é de mesmo grupo. Ah, tá. E só que o que acontece? A anfepramona, ela oferece riscos, tá? Principalmente com questão de dosagem. Ela foi um remédio que, assim, eu já calhou de eu já ter feito um trabalho sobre esse remédio e que, assim, é um remédio que a dose dele tem que ser muito controlada. Você esquecer um horário, você errar uma dose, os efeitos colaterais de anfepramona são muito sensíveis, tá? caramba. Então, assim, não é um remédio que você vai poder tomar, já não é, qualquer remédio você já não pode fazer isso. Ainda mais um remédio onde o erro de dosagem você tem uma sensibilidade muito alta, porque a chance de você ter um risco é muito maior. Né? A Cíntia apareceu, disse que está atrasadíssima, mas chegou, não tem problema. Cíntia, o importante é que você está aqui junto com a gente, né? Deixa eu ver aqui. O Léo falou também, é por isso que o importante é a gente fazer exercício físico. O remédio ajuda, mas ele não vai fazer tudo. Ele pode acabar estragando um outro lado, né? É bom para circulação, gente. A Tatiane até botou Tatiane, perdão, desculpa, botou até um comentário embaixo. Ela botou assim: eu era toda errada com essa coisa, né? Mas graças a Deus eu parei, agora eu tô me reeducando. E isso é importante. Pensei logo Reeducação nela quando alimentar. a gente estava conversando, porque no modo de anatomia e fisiologia a gente teve algumas conversas sobre Sobre os isso? chás, teve umas polêmicas na sala. Entendi! Tatiane, estou muito feliz por você, menina. vamos junto, que bom. Bom, e aí tem um outro remédio que acabou até de aparecer uma perguntinha aqui, a Tatiane Ferreira falou assim, e o Orlistat? Né? Ele a gente também conhece como Xenical, e ele é um remédio, gente, que é famosíssimo. Eu comento ele pra caramba. Vocês conhecem sobre ele, meninas? Qual? A gente chama de Xenical, ou então Orlistat. Ah, Tem esses dois nomes.
que a gente fala que é feito de alcachofra. A Tatiane mandou aqui, Laís, um monte de carinha de riso chorando aqui por causa disso. Mas olha só, o Early Stout, para quem não conhece, ele é um remédio que ele tá no grupo dos lipolíticos, né? Ele vai diminuir a sua absorção de gordura, né? De lipídio, de Já tô gordura. pensando aqui já. E aí tem alguns probleminhas de meio de campo que rola aí, não é isso, Laís? Alguns probleminhas bem sérios que rolam aí no meio de campo. Comenta aí pra gente. Gente, assim, o mais sério desses medicamentos é assim, você tem que pensar, se ele vai quebrar a gordura, né? O que vai acontecer com essa gordura? Nem te conto. Ela vai para onde? Não é por suor, não, gente. Nem por urina. Seria, assim, delicadíssimo se fosse urina, né? Pelas fezes. Olha, mas não é pelas fezes de uma maneira normal. Posso falar que essa gordura aí vai parar na cueca e na calcinha? É lá que essa gordura para? Posso adiantar isso? Gente, coragem, assim, coragem mesmo, porque é uma escolha bem agressiva. Eu acho que a gente pode usar essa palavra, agressiva. Sim. É uma maneira, é uma busca pelo emagrecimento de uma maneira agressiva. Você vai sim estar agredindo as paredes ali do seu trato intestinal, e fora a agressão mesmo ali no reto, na hora para você, de fato, defecar, né? Uhum. Oi, Catherine, repete aí pra gente. Você é para derreter água, tá? Isso daí é muito interessante também, porque você está eliminando tudo, então você fica deficiente em outros nutrientes do seu corpo também, para o seu corpo. Porque assim, gente, para quem de repente não se ligou aí nisso, a Luane apareceu aqui, a Luane, professora de inglês lá do Sebrae, que apareceu aqui no chat. Boa noite, ó, tudo boa noite, pessoal lindo. Já fico feliz depois dessa nossa ecologia, desse vídeo de Luane, a minha felicidade para hoje, tá? O que acontece? O Early Stout, para quem não conhece, ele tem essa ação de ele quebra a gordura e te impede de absorver. Como a Laís muito bem disse, para algum lugar essa gordura tem que ir. A gente chama isso de esteatorreia, que é a diarreia de gordura. O problema da diarreia de gordura, gente, é que você não tem aviso. E quando eu digo que você não tem aviso, você nem percebe que vazou. Tá? E você já imagina um vazou, tá? Ele tá com a mão na rua. Oi? Não dá nem cólica. Ele não dá cólica. Não dá nem cólica. Vai embora. Isso mesmo, dá nem cólica, simplesmente vai embora. E para vocês terem uma ideia, tá? Eu já conversei, porque eu tenho amigos meus que são médicos, eu não sei se eu já comentei isso com vocês também, meninas, mas que um deles é endócrino, e caso ele receite o Early Stout, ele fala para a pessoa que principalmente nas 2 primeiras semanas, a pessoa tem que andar com roupa extra na rua, porque pode acabar vazando e ela ter como trocar a roupa. Tá? E detalhe, não adianta você limpar a roupa depois, você acaba tendo que jogar fora. A Luane acabou até colocando que ela usou o Early Stout e acabou passando um sufoco, teve que comprar a calcinha, por sorte ela tava com uma roupa preta e não apareceu tanto assim a situação. Gente, que loucura! Porque ele, para vocês terem uma ideia, eu falo que esse remédio, quando eu tô comentando sobre ele, eu sempre falo que a impressão que dá é que ele traumatiza o corpo. Porque chega uma hora, todo mundo que eu converso que já tomou esse remédio fala a mesma coisa. Chega uma hora que você tá andando na rua, você sente cheiro de alimento gorduroso, já te dá vontade de ir no banheiro. Você nem comeu, sentir o cheiro de coisa gordurosa, já te dá vontade de ir no banheiro. Eu falo que ele traumatiza o corpo da pessoa nessa situação. A Luane botou assim, foi horrível, literalmente, sai um monte de óleo com cheiro muito ruim. E é isso aí que a gente chama de esteatorreia, essa diarreia, né, de gordura. A Ingrid botou aqui, na verdade a Ingrid não, é Rosemary, que ela falou que é do curso de farmácia da professora Laís, tá? E a Luane colocou aqui também, o cheiro não sai por nada. Gente, não adianta, se sujar é jogar fora. E o pior é que tem uma coisa que o pessoal não sabe, e eu não sei se as meninas já chegaram a ver isso também na lista de efeito colateral do Early Stout, mas o Early Stout tem a chance
de causar prolapso do reto. Ai, Para não, isso quem, é. para quem não sabe o que é prolapso do reto, tá? É literalmente o intestino indo do avesso. Uma parte do intestino ele sai, tá? Ele vai para fora, né? Do ânus por causa disso, por causa da força com que às vezes acontece a diarreia do eristalte, por causa da reação que a pessoa tem. Tá legal? Então, assim, para vocês terem uma noção disso daí. Eu só queria aproveitar e fazer um comentáriozinho, que a gente está falando dessa questão do emagrecer, mas vamos lembrar, gente, também que num dos grupos, dos milhares de grupos que tem de pessoas que não conseguem emagrecer, mesmo fazendo reeducação alimentar e também fazendo exercício físico, existem pessoas, eu estou comentando isso por causa de um comentário que passou muito rapidinho no chat e eu acabei não vendo. Que existem pessoas que, por questão genética, tá? É herança de família. A pessoa tem dificuldade de ou formar tecido adiposo, então são aquelas pessoas que têm muito problema para poder ganhar peso, estão sempre muito magras, e você tem pessoas que têm dificuldade de perder, de fazer a quebra do tecido adiposo, e aí tem dificuldade de emagrecer. E é uma coisa genética, tá legal? Elas também são pessoas que entram nesse grupo que pode tomar o remédio. A Tamiris Gomes está dando boa noite, chegou aí pra gente. Agora eu vou voltar lá naquela questãozinha da Kelly, que a Kelly perguntou sobre a fluoxetina. Né? Deixa eu só retornar aqui para ela, porque o que acontece? Ela comentou o seguinte, ó, em alguns casos, pessoa que sofre de ansiedade e acaba passando no endocrinologista, acaba recebendo a medicação, a fluoxetina. Como que vai funcionar esse medicamento no nosso organismo? Vou passar a bola para a Laís. Laís, fluoxetina, o que é esse remédio? Para a gente começar, o que é ele? É um medicamento que ele vai tratar a ansiedade e depressão. A gente falou um pouco sobre isso na outra live, né, que a gente falou. E o objetivo dele, na real, não é emagrecimento. O objetivo dele é tratar a ansiedade e a depressão, mas os seus efeitos, porque um dos efeitos em alguns casos de ansiedade e depressão é justamente o aumento do apetite. Porque vamos combinar, né? Nesses tempos de quarentena, o que a gente tem feito? Então, assim, as pessoas reagem de maneiras... Ué, gente, você já chega na sexta-feira pensando na receita do sábado, do domingo, porque você vai comer, é uma forma de diversão, é uma forma de integração. Só que em alguns casos mais intensos, a comida ela acaba sendo, sim, a fonte para as pessoas descarregarem suas emoções. Então, um dos efeitos do tratamento, nesses casos, né, os efeitos do tratamento da ansiedade e da depressão vai acabar diminuindo o apetite, né? Vai acabar controlando a fome, já que a pessoa ela já não vai ter mais essa necessidade de preencher algum tipo de situação, de sentimento. Então, isso ela vai ajudar a controlar a ansiedade que antes fazia a pessoa comer descontroladamente. Foi isso que perguntou, né? Isso. Você fez duas perguntas? Não, era só para você falar sobre a questão da fluoxetina. Aí eu vou passar uma bola para a Catherine agora, porque você, Laís, levantou uma coisa bem legal, que é a questão de que é um remédio para ansiedade, e as pessoas acabam tomando ele porque ele tem essa função de inibir apetite. Né? Ele, ele acaba funcionando como um inibidor de apetite. E aí, eu queria que a Kathleen pudesse dar uma palhinha pra gente, Kathleen, do seguinte, ele, na verdade, ele não é um remédio para emagrecer, né? Ele, na verdade, ele é um ansiolítico, né? Ele é um antidepressivo, ele é utilizado para ansiedade. A gente sabe, né, que isso às vezes é uma coisa que o pessoal fica assustado assim quando descobre que a gente tem praticamente um segundo cérebro no nosso estômago, e que é uma das razões do porquê que a gente às vezes fica irritado, fica mal-humorado quando a gente está com fome, é porque você não tem liberação daqueles hormônios de bem-estar, né, que são liberados do nosso estômago. E vamos lembrar, se você não está sentindo bem-estar, você acaba ficando ansioso. E aí, você fica ansioso, você fica irritado, né? E aí a pessoa acaba descontando na comida. Então, assim, pelo que você conhece da fluoxetina, a gente sabe que ela é um ansiolítico, a gente sabe que ela é um antidepressivo, que ela tem bastante efeito colateral. Então, assim, dá para uma pessoa,
poder tomar ele de maneira tranquila, sem se preocupar às vezes com questão de interação medicamentosa? Claro que não, né? Na verdade, nenhum medicamento. Eu até falei na última live que até o fitoterápico pode ter interação medicamentosa. Então, a fluoxetina, ela é um medicamento que vai liberar aquele hormônio do bem-estar, serotonina, vai te deixar feliz, mas, em contrapartida, ela pode gerar uma série de efeitos colaterais, em relação à dor de cabeça, insônia em algumas pessoas, diminuição da libido, né? Então, é um medicamento que tem que ser tomado de maneira ponderada. Você não pode utilizar esse medicamento, por exemplo, esse medicamento junto com... Ele é um antidepressivo. Aí você utiliza a fluoxetina junto com a sertralina, que também é um antidepressivo. Meu Deus, você vai potencializar esse efeito antidepressivo. E aí você pode ter até uma queda, você pode ter até um aumento da secreção da serotonina, mais insônia, mais diminuição da libido, cefaleia, enfim. Então, tem que ser tomado com cuidado, sim. Até porque é um medicamento tarja vermelha, né? Então, a gente tem que ter consciência, acima de tudo, que medicamento tarja vermelha, orientação médica. Teve um outro até que apareceu aqui no chat, que é a amitriptilina. A amitriptilina, gente, só para poder já avisar para o pessoal que também de repente viu no chat, ela também é um remédio que tem ação ansiolítica, tá? E também serve para eunurese, que é a urinar durante o sono, tá bom? Ele vai ter um funcionamento muito parecido com a fluoxetina. O que rola, e que a Catherine colocou muito bem aí, é que, na verdade, quando você toma esse remédio, é para você controlar a ansiedade, porque às vezes você desconta a ansiedade na comida. É algo, até eu já vou adiantar um tópico, de repente, da live da gente sobre bariátrica, que é uma coisa que você vai ver que muitos bariátricos, às vezes, trocam, tem um fenômeno que a gente fala que eles trocam de vício. Eles largam a comida, né, e vão, às vezes, para exercício físico, ou vão para algum doce. Eles meio que trocam essa questão, porque é onde eles vão passar a descontar essa ansiedade. Quando normalmente essa questão do ganho do peso está ligado com a ansiedade, pelo menos minha ideia aí que eu falo para qualquer um, é você procurar também um psicólogo. Tratar a sua ansiedade. Porque você tratar a obesidade aí, que de repente está surgindo por causa de uma ansiedade, você não está tratando a causa, você está tratando o efeito. Então a gente tem que correr atrás da causa. Você vai ter muita gente que trata a ansiedade e às vezes nem precisa tomar o remédio depois para poder emagrecer, porque coloca a ansiedade sob controle e não desconta mais na comida e nem na coitada da geladeira. Acontece bastante. Né? Vamos lá. A Luane, ela fez ela tá botando uma mensagem aqui que ela fez um tratamento até para depressão, também foi com a fluoxetina, mas acabou não emagrecendo. Né? Isso daí é justamente um dos problemas da fluoxetina. Você tem pessoas que a inibição de apetite da fluoxetina é variável. E aí você às vezes vai tomar um antidepressivo que pode causar vício e ele não funcionar do jeito que você está esperando. Vou aproveitar que a gente entrou nesse tema e eu vou falar o seguinte, para quem de repente não sabe, aluno que não saiba, eu tenho déficit de atenção. Não sei se de repente vocês já perceberam que às vezes eu saio divagando falando as coisas, né? Mas normal. Mas o que acontece? Uma coisa, eu procurando a fontes de conteúdos para poder falar com vocês, eu descobri que o pessoal, tem gente que toma o remédio que eu tomo para déficit de atenção, que é a Ritalina, para emagrecer. E aí você vê a doideira, porque a Ritalina, durante o efeito dela, ela inibe o apetite. Eu, por exemplo, falo, quando eu preciso tomar a Ritalina, porque eu não tomo ela todo dia, né? Quando eu preciso tomar a Ritalina, durante o efeito dela, eu tenho que colocar, às vezes, alarme no meu relógio, no meu celular, para me lembrar de comer um biscoito, de tomar um café, alguma coisa, porque você não sente fome. Quando o efeito acaba, o efeito do remédio acaba, se você não se alimentou durante aquele período, parece que toda a fome que era para você ter durante aquele período, ela vem numa tacada só.
E é a sensação de fome, na verdade. Porque se eu comer assim, um pão francês com um copinho de café, a fome passa. Parece que é mesmo quando acaba o efeito, é a sua sensação de fome que fica mais alta, e não a fome em si. Tá? Parece que você fica mais sensível a isso. Só que entra um problema sério aí, pessoal, da questão da Ritalina. Eu já aproveito para falar, porque Ritalina é da família das anfetaminas. Tá? Ela causa vício com muita facilidade. Eu faço tratamento com acompanhamento do neurologista, eu tenho que ficar fazendo exame de sangue direto, tenho que ficar fazendo acompanhamento direto. Tá? Quem de repente aí tem filho ou parente ou alguém que faz uso de Ritalina sabe que é um acompanhamento, se você faz com um médico certinho, né? Um médico que seja exigente, seja direitinho, é um acompanhamento rígido que você faz, principalmente porque por mais que o pessoal esteja usando, e aí é algo que as pessoas não espalham na hora de falar, não, toma Ritalina, vai emagrecer, toma Ritalina lá. É que a Ritalina, se você toma de maneira descontrolada, ela causa ansiedade e depressão. E aí é onde a pessoa acaba descontando. Pensa, quando o efeito acaba, te dá a sensação de fome. E se você desenvolve quadro de ansiedade e depressão por causa do efeito do remédio, você vai descontar onde? Na comida. E acaba engordando. Vai engordar muito mais. Né? É uma situação muito, muito complicada. E o pior, e o que eu fico mais impressionado, é que o pessoal não vai, por exemplo, para a Ritalina de uso comum. O pessoal vai para aquela Ritalina LA, que o efeito dela é de 8 horas, ela é extremamente mais potente do que a Ritalina comum. Às vezes toma 2, 3 cápsulas dela quando, cara, não dá para tomar. Passa mal, sério, tá? Eu vou dar um exemplo em relação a isso. Já aconteceu de eu tomando remédio com a dose que o médico me recomendou, tá legal? E eu já estava acostumado com a dose, não era assim, não, eu ajustei a minha dose. Era a dose que eu já estava usando e eu tive uma crise de euforia por causa do remédio. Comigo já acostumado. Eu achei que eu fosse infartar, porque a sensação que eu tinha era que o meu coração estava aqui na testa. Porque eu estava sentindo a pulsação aqui assim na testa. Comigo, já acostumado com o remédio. Imagina o pessoal tomando sem controle nenhum, né? Aí a Kelly, aí vem o assunto do nosso próximo tópico, porque a Kelly mandou uma pergunta bem legal, porque o nosso próximo tópico são os riscos de receitas caseiras para emagrecer. Né? E aí vem aquele vídeo maravilhoso, porque, gente, eu vou acabar contando isso para vocês, tá? Eu acho, foi a Laís ou foi a Kathleen que mandou o vídeo? Foi a Laís? Laís ficou sabendo de um vídeo, eu não lembro se foi por aluno, se foi por alguma coisa. Ela ficou sabendo de um vídeo de uma coroa que botou um vídeo no YouTube com uma receita doida dessas caseiras, tá? Não que a receita levava. Não, a receita levava era ameixa e uva passa, não vou falar a quantidade, e mais um monte de outra coisa que ela colocava ali no meio. A mulher praticamente fez uma bomba do hortifruti, tá legal? Só com coisa que faz você ir no banheiro. E o título do vídeo é Emagreça perdendo 20 quilos de fezes em 1 hora. Gente, o título é esse. 20 quilos de fezes em 1 hora. Eu já começo pelo seguinte. Filho, se você tem 20 quilos de fezes no seu corpo, você é o quê? O mínimo que eu consigo pensar é uma preguiça, porque preguiça faz cocô uma vez por semana. Quando ela faz cocô, ela chega a perder 1/3 do peso dela. Você vê a barriga dela desinflando. A pessoa que tem 20 quilos de cocô dentro dela, gente, é loucura. Né, já começa. Você já tinha que pensar que tinha algo de errado só pelo título. Porque 20 quilos de cocô, ele falando que você perde isso, você ia virar do avesso com essa receita bomba. Mas, ó, eu fui ler os comentários e tinha um monte de gente fazendo e falando que realmente dá certo, e que acontece, e que faz, e que é isso, que é aquilo. Gente, loucura. Dá certo porque, assim, a quantidade de ameixa e de uva passa que aquela mulher colocou naquela receita é pra pessoa ir no banheiro. Se ela desse uma tosse, ela cagava o cérebro dela de tanta coisa que tinha dentro. Vocês não estão entendendo, tá? E aí você vê os... Pode dormir ali, gente, porque assim, é o que as pessoas colocaram e muita gente fez e gravou vídeos do efeito, né? Tem, inclusive, um vídeo que eu vi que a família inteira tomou
E foi um caso, assim, de que não tinha banheiro suficiente para as pessoas da família. E, assim, a situação foi super constrangedora. Então... Tem um vídeo... Oi? Gente, desculpa, porque cortou aqui a chamada da gente. Pera aí, só um segundinho. Pessoal, só para explicar, é porque o que a gente falou, o vídeo, o aplicativo que a gente usa para poder conversar, ele tem um tempo, ele tem um prazo no chat. E normalmente ele avisa. Dessa vez não apareceu o aviso, ele simplesmente cortou. A ligação, a gente refez a ligação aqui. Mas nessa questão do vídeo, eu fiquei impressionado foi com porque teve gente doida testando o vídeo, colocando vídeo no YouTube, testando a receita, perdão, colocando vídeo no YouTube, explicando o que aconteceu. E aí a Laís estava falando de gente que, né, a família inteira tomou, não tinha banheiro na casa para todo mundo. Eu vi um que o rapaz foi parar no hospital por causa de tanto que ele estava fazendo, tá, cocô. Foi parar no hospital por causa disso. Você imagina como que não foi a situação da pessoa, tá? Para você ter uma ideia. Então, quando a gente vê essas receitas caseiras, gente, principalmente essas receitas que falam que é tudo muito natural, muito essa coisa, tem que se tomar cuidado, porque aí eu passo a bola para a Catherine, né, Catherine? Apesar de ser natural, se for efeito medicinal, a gente está trabalhando com algo parecido com um remédio, não é isso? Tem princípio ativo, natural, mas é princípio ativo, é aquela substância terapêutica que vai fazer efeito. A gente pode ver isso, por exemplo, no chá verde. O chá verde, ele aumenta o metabolismo e pode fazer a pessoa também perder peso. Aí tem uma galera que vai lá e dana tomar chá verde. Toma chá verde, que é uma beleza. Só que o teu corpo, para ele ficar saudável, ele precisa ter o equilíbrio. Você não pode ter nada de mais e nem nada de menos. Então, qualquer... é pera, porque pera também sacia a fome. A pera dá aquela sensação de saciedade. Por causa das fibras, né, que a gente comentou. Oi? Por causa da quantidade de fibras que tem nela e dá aquela sensação de saciedade. Exatamente. Pera, chá verde, ameixa, uva passa, enfim, se você misturar tudo isso, você vai fazer um negócio ali que vai virar igual o xarope da vovó, sabe? Aquele xarope da vovó que a gente toma e que fica bom da gripe, do resfriado, que realmente às vezes faz bem. Então, só que aí vai pro lado ruim. Vai para o lado ruim, que é o lado da quebra de gordura e de você fazer até não aguentar mais. Até não aguentar mais. Né? Só o comentário, porque até o Léo ele botou o comentário brincando, ele falou assim, nossa, mano, mas essa de ir no banheiro com esses 20 quilos de fezes, a pessoa vai sair igual um lápis depois de ir no banheiro em relação a isso. A Patrícia até botou falando sobre a questão do Meet. Patrícia, a gente já testou o Meet, só que tem algum problema que rola aí e a gente não consegue transmitir a conversa do Meet pelo YouTube. A gente acaba tendo que usar o Zoom por causa disso. A gente, antes de fazer as lives, a gente testou um monte de aplicativo diferente e o único que deu pra gente poder fazer a transmissão tranquilo, sem travar, sem dar, assim, do nada foi mesmo o Zoom. Mas isso, gente, da questão desses produtos naturais, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, que a Catherine comentou, é aquela questão, se você mistura várias coisas que têm efeito medicinal diferente, isso pode potencializar o efeito e virar uma verdadeira bomba. Esse vídeo que a gente brincou aqui,
tudo que a moça coloca no vídeo são coisas naturais, é fruta, é tudo coisa assim. Só que são produtos, né, que a gente sabe que tem efeitos que vão acelerar a questão do movimento do intestino, vão acelerar seu ritmo intestinal e vai fazer você ir no banheiro. Então, imagine só você misturar todos eles vão acabar virando uma bomba, porque vai um potencializando o outro, vira uma pessoa fica zona de guerra. fraca. A Né? pessoa fica fraca. Isso é choque hipovolêmico. Sim, Você tá sim. perdendo líquido. A Isso questão é até mesmo do chá verde também é uma situação, porque chá verde, ele faz sim, se você exagerar, você vai no banheiro, vai com muita força. Inclusive, tem até uma brincadeira que o pessoal fala que se você tomar muito chá verde, você vai ficar verde no banheiro. Porque a pessoa fica extremamente pálida. Porque a diarreia por causa do chá verde é muito forte, é muito pesada. Tá? Só para localizar para você, chá verde é utilizado em vários países como até efeito profilático, porque ele melhora o sistema imunológico e tudo mais. Só que esses países que têm esse hábito de tomar é coisa que você toma um copinho de chá verde no dia. Não é a pessoa pegar e praticamente comer um pacote de chá no dia. Tá? É a questão do bom senso e da dose. Né? A Luane botou um comentário aqui. É muito importante você se alimentar com fruta, com legume, com verdura, evitar açúcar e sal em excesso, se exercitar regularmente, principalmente porque corrida é um ótimo exercício para fazer perder peso. E é um negócio legal porque assim, o pessoal pensa em emagrecer, que é logo ir para academia, né? Que é ficar igual o Bambam, Graciane Barbosa e etc. Né? Que eu vou ser sincero que um dia aquela moça ali, eu não sei mais para onde ela vai crescer de músculo, né? Mas o melhor exercício para o corpo da gente é correr. Não é isso, Laís? E assim, você precisa encontrar uma atividade que seja prazerosa. Então, eu tenho uma amiga que estava andando de patins. E ela perdeu bastante peso, por quê? Porque ela estava descarregando toda a ansiedade andando de patins. E não era uma atividade que ela conseguia fazer todo dia, não. Ela conseguia fazer quando ela podia. E ela estava super feliz. E aí ela se movimentava, interagia com a família, e por conta disso ela foi deixando de descarregar na comida, diminuindo as besteiras, e ela acabou perdendo bastante peso e ficando super saudável, super bem de vida. Então tem exercícios como natação, vôlei, hidro. Eu fiz hidro com a minha mãe, agora quarentena a gente tá recluso, né? Mas assim, e o engraçado é que eu fui com super preconceito e eu amei. As senhorinhas têm muito mais pique do que eu. E eu não sabia, que legal! Eu não sabia que eu gostava tanto de água, eu não sabia que eu ia curtir tanto. Mas tinha vezes que eu saía de casa de cara feia, porque eu não queria acordar naquele horário, porque às vezes era um dia que eu queria descansar, mas chegava e, nossa, que relaxamento, interação com as pessoas. Nossa, foi uma atividade assim que me fez tão bem, assim, para além de emagrecimento, mas assim, a satisfação que trouxe para mim, eu não tenho o que dizer. Então você encontra alguma coisa que você gosta. Eu tive uma situação parecida com o seguinte, eu para a questão de exercício físico, porque o que rola? Todo neurologista que fala comigo, porque quem já teve aula presencial comigo, quem me conhece presencialmente, sabe que eu tremo com a desgraça. Tá? É defeito de fábrica, gente. A pessoa que ela nasceu um bambu ao vento. Tá? A pessoa treme pra caramba, é natural, é normal. O que rola? Todo neuro falava pra mim, faz exercício físico para reforçar a musculatura, vai diminuir um pouco o seu tremor. E sempre falavam para eu fazer musculação, academia. Só que eu não consigo fazer, me entedia de tal maneira que você não está entendendo. E aí, por coincidência, eu comecei a fazer Krav Maga na época. Eu parei de fazer porque eu não tive mais oportunidade por questão de horário. Minha vida num período ficou muito corrida, eu não tinha como fazer. E assim, eu fiquei um bom tempo, eu fiquei 7 anos fazendo Krav Maga. Krav Maga, para quem não conhece, é um estilo de defesa pessoal israelense. E, nossa, eu achava que eu ia odiar fazer Krav Maga, ainda mais porque é um estilo de defesa militar e tudo mais, e eu adorava. Eu ia, assim, possesso da vida, ia lá, treinava, socava saco de areia, fazia aquela coisa toda, e saía me sentindo
outra pessoa. Meu humor ficou melhor, eu fiquei assim mais saudável em relação a tudo, questão de crise de alergia, meu peso ficou controlado, a questão do meu tremor diminuiu, minha ansiedade ficou controlada. Então assim, exercício físico é a melhor coisa que a gente pode fazer. Porque, infelizmente, e aí até o último tópico da nossa live, tem a questão de propaganda. Né? Propaganda é um problema sério, gente. É a alma do negócio. É a alma do negócio, né? E a nossa guilhotina. Porque eu até já brinquei. Você vai ver uma revista, você vai ver alguma coisa, você vai ver aquela modelo, ou aquele modelo, perdão, né? Que vão estar mais photoshopados do que qualquer outra coisa. Tem mais efeito gráfico do que pessoa ali. Eu mesmo já falei isso até em aula, que eu já cansei de ver revista. E quando eu parei pra prestar atenção, eu falei assim, cadê o umbigo dessa mulher? Porque, tipo, foram passar tanto, apagaram até o umbigo dela. Tá? Sem contar que já cansei de ver também foto aonde foram querer consertar alguma coisa, a pessoa ficou com duas pernas esquerdas. Tá? Você vê dois pés esquerdos na foto, porque tentou acertar, tentou fazer alguma coisa e ficou desse jeito. Tá? Então, assim, a propaganda é algo violento. E a propaganda de remédio para emagrecer é mais violenta ainda porque ela bate na nossa vaidade. E isso é um problema sério. Porque a gente fica nesse desejo do emagrecer e a gente acaba, na verdade, se enganando. Ou melhor, aceita ser enganado pela questão dessas propagandas. Né? E aí eu jogo a bola da vez para Kathleen e eu pergunto assim, Kathleen, nessa questão, né, da propaganda, o que você poderia falar para a gente sobre como essa propaganda pode afetar a gente no quesito ansiedade? Como que você acha que ela vai afetar a gente? Olha, na verdade, quando a gente está no módulo de desenvolvimento pessoal, eu falo muito sobre marketing, propaganda com os alunos. A gente tem uma necessidade de adquirir aquilo que a gente não precisa com dinheiro que a gente não tem, que é impressionante. E aí, o que acontece? Adorei essa, vou até anotar, gente, cadê? Isso acontece. Tocou no coração, né? Tocou. Olha só. Fundo aqui. Olha só. E isso acontece com os medicamentos de emagrecer também. Porque eles vão lá e mostram aquela modelo que já tem aquele, como o Juan já falou, como a Laís já falou, já tem aquele físico, ela já é daquela maneira, ou então já foi photoshopada, como o Juan falou. E aí o que acontece? Eles colocam exatamente aquela modelo ou aquele modelo para falar sobre o medicamento para emagrecer. E aí você fica achando assim, eu vou ficar igual a ela. Eu quero ficar igual a ela. É igual aquela questão, você é genética. Sim. Você está perdendo cabelo, já era, seu cabelo já está indo embora. E aí você vê uma propaganda falando que promete reverter a situação e você o seu cabelo vai ficar enorme em 5 dias. Você vai lá e compra o creme, compra a loção e passa no cabelo. Então, a propaganda, ela tem um efeito muito grande, principalmente na nossa mente, né? Em relação, você está tão ansioso, você está querendo tanto aquilo, você admira tanto, muitas das vezes, aquela pessoa, que você quer ficar igual a ela. Sim. E aí, para ficar igual a ela, você faz de tudo. E, às vezes, o tudo não é legal. Eu vi uma imagenzinha, né, do pessoal compartilhando no Facebook, que eu acho que fica muito certo com isso. Na imagem, você tinha um rinocerontezinho correndo numa esteira, com uma faixinha assim na testa, essas faixinhas para segurar suor, sabe? Ele correndo na esteira, olhando para um pôster de um unicórnio. Como se ele quisesse emagrecer, porque tem lá aquela imagem do unicórnio, né? Aquele cavalo, aquele lasão, aquele corpo assim com um chifrinho lá, e ele lá correndo porque ele queria ficar igual ao unicórnio. E aí você vê como que é essa ideia. Eu, do módulo de desenvolvimento pessoal, eu falo também muito sobre isso da questão da propaganda,
E eu comento com ele o seguinte: na farmácia, de maneira geral, e também para vários outros, a gente aproveita épocas do ano. Uma coisa que eu brinco muito, e eu falo brincando, mas é uma verdade, que, por exemplo, você vai chegar na época de carnaval, as farmácias vão fazer propaganda e elas vão fazer desconto, e elas vão fazer promoção com camisinha, com engove, com lubrificante sexual, tá? Com remédios que você pode comprar para fazer tratamento de DSTs e ISTs, tá? Porque elas sabem que é uma época onde você tem muita venda. Da mesma maneira que quando vai chegando novembro, vem aquelas épocas de promoção de produtos para neném. Porque se você for ver, dá 9 meses certinho do carnaval, tá? E você pode olhar no nosso pico de natalidade que quando chega novembro tem um aumento. Então você sabe que tem muita criança que nasce nesse período, a gente faz uma promoção dessa. Da mesma maneira que quando vai chegando, né, o verão, a gente está terminando a estação indo em direção ao verão, você começa a ver a aparecer na frente das farmácias e aparece também propaganda na TV e tudo mais, produtos para emagrecer, aqueles shakes milagrosos, começa a aparecer remédios para emagrecer com produtos naturais, você vai ver aquelas cintas, né, que a pessoa coloca aquela cinta, a pessoa fica embalada a vácuo, porque se ela der um peido, aquilo explode, vai para cinta para tudo quanto é lado, de tão apertado que fica aquilo na pessoa. Porque eles sabem que é uma época onde as pessoas vão procurar aquilo dali. E propaganda é feita para impactar. Uma coisa que aí eu vou levar para uma outra área, que eu vi que era incrível, que assim, tem muita uma propaganda para uma torta de um comercial para questão de comida, e que você olhava lá a imagem gravada, você vê aquela torta linda e maravilhosa, na verdade era pedaços de papelão que eles foram cobrindo com espuma de barbear, com não sei o que, para poder ficar com a aparência da torta, porque sabe que gravar com a torta ali, o chantilly derrete, o creme, a calda em cima também vai derreter, o bolo vai ficar com aparência estranha se demorar muito para bater foto. Então a gente sabe que até mesmo a comida que está sendo jogada na propaganda não é verdade. Vamos ser sinceros, a gente já foi comer no McDonald's, no Bob, seja lá o que for, você olha lá naquela propaganda, vê aquele hambúrguer lindo e maravilhoso, quando você abre a embalagem tem um hambúrguer que, sei lá, parece que ele sofreu um acidente do caminho da cozinha até você. Ele foi atropelado por um bando de rinocerontes, né, naquele caminho, e ele chegou naquele estado para você. A propaganda é feita para te impactar. Então você não pode se reduzir, né, e querer atingir uma coisa inatingível por causa disso. Porque a gente tem muitas pessoas que, por causa dessa propaganda, acabam desenvolvendo problemas de saúde graves porque elas não entendem que você não precisa ser necessariamente magro para você ser saudável, né? E aí você desenvolve vários problemas como bulimia, anorexia e tudo mais, não é isso, Laís? É verdade. São vários distúrbios alimentares, né? E problemas de ansiedade, como bem você falou, problemas de autoestima, porque você fica procurando nas propagandas, procurando uma identificação. Você procura pessoas na mídia, pessoas que que te atraem de alguma forma, né? Que você Representação, tem né? um certo tipo de apreço, e você não encontra pessoas com peso parecido com o seu, com uma altura parecida com a sua, e aí você tende aos exageros, né? E aí os exageros estéticos, os exageros voltados para a alimentação, isso é extremamente preocupante, né? Assim, a palavra é equilíbrio, gente. Equilíbrio. Você falou de uma coisa assim das pessoas buscarem isso de tal forma ao ponto, né, de ser danoso. Eu lembro de um comercial, né? Do comercial não, foi um clipe que teve e que gerou um comercial e depois virou um bafafá depois, que foi daquela música do nome dela é Jennifer. Que a atriz que participou do clipe da música é uma atriz que é gorda. Ela mesma fala que ela é gorda e ela tá feliz e ela tá saudável com isso. E na música, o cara fala dela como se ela fosse a mulher mais incrível do mundo. Ela é feliz, ela é incrível, ela é maravilhosa. Ele tá apaixonado por ela, aquela coisa toda. E aí você olha no clipe, o clipe praticamente só aparece a atriz. O cantor até aparece de vez em quando, ele tentando chegar nela. E a imagem que te passa do clipe é de uma mulher se divertindo, ela tá brincando, ela tá feliz, ela tá dançando, ela tá rebolando, ela tá na dela. E as pessoas explodiram, claro, pessoas que eu falo que algumas são ruins mesmo,
são pessoas ruins, que a gente sabe que existe pessoa ruim no mundo, né? Infelizmente. Mas também pessoas que são enganadas por aquela imagem desse padrão que vem da propaganda e que acaba achando que, poxa, por que no clipe tinha que estar uma mulher gorda? Não tinha uma modelo que normalmente vai aparecer, sabe? E quando eu vi o clipe, eu não gosto de música sertaneja, mas eu fiquei curioso porque eu vi a questão da explosão dos comentários e eu achei incrível, porque assim, cara, no dia a dia, tá? Na questão do se divertir, do de estar pra lá, é uma mulher real que tá ali dançando, brincando, se divertindo e que com certeza vai ter um cara que vai olhar para ela e da mesma forma que ela tá se sentindo segura, ela tá se sentindo feliz, ela tá satisfeita do jeito que ela tá, ele vai enxergar isso nela, vai achar ela a mulher mais incrível do planeta, igual ele fala, né, na música, e ele vai querer ela exatamente do jeito que ela é. Então a gente vê que essa questão também da propaganda e do efeito do peso, do desejo do remédio, né, para emagrecer, vem de uma questão também de amor próprio. De você saber se aceitar, de você saber entender que é normal você ter pessoas que são gordinhas, você ter pessoas que são magrinhas, você ter pessoas assim, você ter pessoas assado. E que, na verdade, quando você faz um comentário danoso, você faz um comentário agressivo, você aponta para a pessoa e fala que ela tá magra demais, ou que ela tá gorda demais, ou que ela tá assim, ou que ela tá assado, você não ajuda. Você tá junto com aquela propaganda que tá dizendo para ela que ela é horrível, que ela é errada, que ela tá assim, que ela tá assado, tá? E acabar você enfornando mais a pessoa num ciclo onde ela vai procurar medicação para querer emagrecer rápido, ela vai ter que tomar um antidepressivo por causa da situação dela, e de repente, quando aparece uma pessoa que vai olhar para ela e vai falar que ela é linda e maravilhosa exatamente do jeito que ela é, que ela é incrível do jeito que ela vai ter dificuldade de acreditar, porque ela passou a vida inteira dela ouvindo que ela tá estranha, que ela tá errada, ela não se via nos comerciais, ela não se via nos clipes de música, meu Deus! né? Você vê como, às vezes, a questão do remédio está ligada também a esse tipo de problema social. Por que as pessoas procuram um remédio tão desesperado para emagrecer? Será que não é porque a correu risco, propaganda... né? A propaganda, será que não é porque a maneira como está chegando essa imagem não é ruim? Eu achei muito incrível quando eu vi o clipe. Tinha ela lá, tem uma parte que ela tá rebolando, que ela tá se divertindo feliz da vida. E que depois eu fui procurar saber. Não era uma gravação que era intencional de ir pro clipe. Só que eles estavam brincando com a música. Ela começou lá a se divertir, dançando, rebolando, não sei o quê. E filmaram ela e colocaram no clipe. E ela feliz da vida dançando. Sabe? E de repente, aquele momento ali pra ela, um momento de felicidade e tudo mais, você vai ter uma outra pessoa que vai olhar e falar assim, gente, eu também posso estar desse jeito, posso estar feliz assim, eu posso estar me divertindo, eu posso estar brincando, eu posso estar chamando a atenção de alguém, eu posso estar feliz do jeito que eu tô. Né? A gente, às vezes, tem que tentar entender que a gente não precisa se encaixar nesses padrõezinhos. Eu brinco falando sério, né? Que o ser humano tem a mania de querer colocar tudo em caixas, em rótulos, né, em imagens e tudo mais. E a gente não percebe o quanto isso é ruim pra gente mesmo. Porque da mesma maneira que eu uso muito o exemplo do Leandro Hassum. Não sei se vocês lembram, um comediante, que ele era obeso, aí todo mundo reclamava que ele era gordo demais, que ele era estranho, que ele era isso, que ele era aquilo. Ele fez uma bariátrica porque ele estava com problema de saúde, por causa da obesidade, emagreceu, e a primeira coisa que o pessoal falou é que ele estava com cara de doente, que ele estava melhor quando ele estava gordo. Olha isso. Então, peraí. Por isso que a pessoa tem que ser muito bem resolvida, né? Porque eu imagino que ele não fosse bem resolvido. Né? Gente, é doideira, né? Meninas, vocês querem falar alguma coisa? Porque eu acabei me alongando aqui e falei a beça. Vocês querem falar alguma coisa pra gente poder encerrar? Não, na verdade, o que eu quero falar é que a gente não é contra. A gente pode ter falado muito mal aqui dos medicamentos de emagrecer,
Mas a gente não é contra aos medicamentos, quando eles são utilizados, porque nós somos professores de atendentes de farmácia do SEBRAC. Então, nós prezamos pela saúde, pelo saudável. Então, nós não somos contra a esses medicamentos, desde que eles sejam utilizados com orientação médica. Pode ser medicamento industrializado, fitoterápico, chazinho, orientação médica. Aí sim. Agora, você viu aquela receita no YouTube, vai fazer, meu amor, você vai... Cerca de 20 quilos de fezes uma hora. Olha isso. Olha o trauma. Não é legal. Não é bom. Né? E aí, Laís? Verdade. Gente, é isso. É importante se cuidar e pensar naquilo que é melhor para você. Acho que o foco tem que ser a saúde, porque se você for pensar em padrões ou se parecer com alguém, talvez você tem que ser o primeiro você, sabe? Você não vai conseguir encontrar ninguém parecido com você, então seja você. Se você tá bem, se você tá saudável. Tem muita gente que associa muito a pessoa a ser gordinha, às vezes a pessoa ela tá um pouco... Eu não posso nem usar a expressão acima do peso, mas ela é um pouco mais cheinha e a pessoa já associa a obesidade, já associa a sobrepeso e às vezes a pessoa está extremamente saudável, exame de sangue está em dia, colesterol está tudo certo, está tudo certo. E às vezes a pessoa está lá aparentemente linda e a gente está vendo aí o quanto de pessoas têm morrido por problemas de saúde, pessoas esteticamente perfeitas, com um corpo, por causa dos exageros. Então eu acho que vale mais viver e viver feliz do que entregar a vida por ficar visualizando alguma coisa que não vai ser possível. Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha respondido as dúvidas de vocês. Foi muito legal falar aqui e foi bem legal mesmo. E aprendi bastante. Gente, vou responder uma última pergunta da Kelly que apareceu, porque ela jogou agora a pergunta. Eu acho que é legalzinho da gente falar. Só rapidinho eu vou responder o dela, que é na questão de suplemento alimentar para emagrecer. Suplemento alimentar, Kelly, você tem que tomar muito cuidado, porque ele também tem que ser dosado pelo médico, porque se você tomar errado, você engorda, você não emagrece, tá? E causa bastante problema de saúde, dependendo da maneira como você toma. Tem algumas pessoas que têm problemas renais, né? Sérios por causa do excesso desses suplementos. Tá legal? Então, gente, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês tenham curtido e a gente vai programar depois uma outra live pra gente poder continuar trazendo aqui informação para vocês. Mandem sugestões, né, Juan? Vocês podem mandar sugestões. Manda sugestão lá na página do SEBRAC, manda sugestão na página do Facebook, do Instagram, tá? Tem lá também as páginas do Instagram da gente que vocês podem procurar a gente lá para seguir e mandar também as sugestões lá pra gente poder montar uma live que vocês estejam interessados, tá bom? Então, gente, tchau, tchau. Beijo, galera. Tchau.